Caros amigos, companheiros, nós retornamos hoje para mais um estudo, para juntos, estudarmos um pouquinho mais esses ensinamentos que este livro vem nos trazer. Hoje nós vamos estudar irresponsabilidade do livro, As Dores da Alma. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer aos outros seguros e felizes é missão impossível de realizar. Se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização, se assim admitimos, passamos, a partir de então, a esperar e a cobrar retribuição, em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual razão de ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que já aprendemos. Porque o nosso erro é colocar na mão do outro aquilo que nos compete fazer. Ah, se eu não acontecer isso, eu não serei feliz. Mas depende unicamente de cada um de nós construir e conquistar essa felicidade a qual todos nós almejamos. Por quê? O que é felicidade? Para cada um vai soar de uma forma diferente. Felicidade para o doente é a cura. Para aquele que não tem o alimento, é possuir o alimento. Então, há várias formas de colocarmos a felicidade, mas nós enxergamos muito apenas através da matéria. E por isso nós colocamos na mão do outro, terceirizamos aquilo que nos compete. Assim diz Pedro apóstolo, Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Enquanto ficamos preocupados em definir ou arrumar as coisas dos outros, nós esquecemos de melhorar as nossas próprias atitudes, buscar as nossas próprias ações, aquilo a qual nós estamos, almejando, porque estamos preocupados em resolver problemas e situações que não nos competem. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Quantas ações, nós cometemos aí, às vezes, impensadamente ou simplesmente pelo ato de pensar. Ah, mas eu nem coloquei em prática, mas só de você pensar, você já criou uma forma. Então, muitas vezes, as nossas próprias dores, as nossas próprias aflições, fomos nós mesmos que as procuramos. Não somos vítimas de nada, não somos vítimas de ninguém a não ser das nossas próprias ações e atitudes. Somos os únicos responsáveis por aquilo que fazemos. Jesus já dizia e diz até hoje: o plantio é livre,
mas a colheita é obrigatória. Eu preciso entender o que eu estou plantando para mais tarde eu não procurar culpados quando na realidade eu não sou vítima, né? Por quê? Porque nós recebemos na mesma medida, na medida exata daquilo que nós plantamos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá este vocábulo? Né? Isso é uma pergunta de Kardec. São predeterminados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então, essa pergunta de Kardec está nos semeadores da nova revelação. E os Espíritos respondem, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, e para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre e escolher o que é melhor para a nossa evolução. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Nós fazemos escolhas a cada instante, a todos os instantes, né? Eis que Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando eu paro de procurar culpados, quando eu terceirizo as minhas responsabilidades, quando eu não assumo os meus atos. Então, a partir do momento que eu me coloco, né, como responsável de todas as minhas ações, quando eu assumo tudo aquilo que eu pratico, eu começo a amadurecer. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não conhece a conexão existente sobre os fatos exteriores e seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites no seu mundo interior e vivem um verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais, né? Ou seja, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, muitas pessoas, elas buscam de várias formas, muitas vezes nós colocamos isso também em determinadas situações, onde buscamos culpados e não nos colocamos a pensar, não buscamos, né, no nosso íntimo as reações, o que ocorreu para chegar a determinada situação. Por quê? Porque culpar o outro, colocar a culpa no outro é muito mais fácil. Tirar a responsabilidade dos meus ombros pesa menos. Mas não é assim. Por quê? Porque cada ação há uma reação. E por mais que você ou eu, né, nós nos colocamos como vítimas, no fundo, vamos entender que não somos tão vítimas assim, não. Às vezes o outro é mais vítima do que nós. Mas por quê? Porque nós ainda não nos amadurecemos o suficiente para, né, entender e dizer que somos os responsáveis. Essa deve ser a nossa atitude, assumir os próprios equívocos. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Como eu disse, né? A minha liberdade vai até onde começa a do outro.
Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com os pais amadurecidos. Isso os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingem a fase adulta, não sabem como distinguir quais são e quais não são as suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separam do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma urna confusão de suas emoções com as das outras pessoas, né? É preciso muitas vezes você dizer não em quase todas as determinadas situações diante da criação dos nossos filhos, por exemplo. Por quê? Porque quando eles chegarem na fase adulta, eles tenham condições de decidirem por si próprios, né? Porque nós temos como objetivo encaminhá-los, mas não realizar todas as suas tarefas. Limites são o portal dos bons relacionamentos, né? Eu preciso saber, não posso, não quero, né? Então nós precisamos ter decisões próprias. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores dos nossos destinos. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossas existências, né? Nós podemos começar todos os dias, como dizia o Chico. Não podemos voltar atrás, né, e recomeçar. Mas podemos começar hoje uma nova página, uma nova história, porque somos os únicos responsáveis pela construção do nosso destino. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tomando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar sem execução as amarguras em que vivemos na atualidade, sem exceção, né? As amarguras que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. Nesse modo de pensar, atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura de nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Muitas vezes temos consciência que aquela nossa escolha vai nos trazer, né, respostas das quais não serão boas. E mesmo assim, nós insistimos em continuar. Então, nós temos que ser responsáveis por todos esses atos que praticamos. Somos responsáveis
pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos. Portanto, certamente, ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros, né? Porque nós podemos até tentar colocar nossos limites, impor nossas ideias, mas a decisão final é sempre nossa, né? Nós podemos tentar fazer com que o outro faça aquilo que nós queremos, mas a decisão final será sempre pessoal. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, o, o repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente formam uma colina, logo depois um morro, e com constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Nós vamos praticando a mesma atitude, depois ela chega num ponto que fica tão difícil de você conseguir lidar com aquela situação. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Então, pode o homem, pela sua vontade ou por seus atos, fazer com que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu? Né? Então, essa é a pergunta do Livro dos Espíritos 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Então os Espíritos vêm nos responder. Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como ele cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultando-lhe impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior, né? Assim sendo, os espíritos sábios, né, afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros, este é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingem um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente todos os conflitos internos como os externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez mais maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhe parecem vir de fora e depois, no decorrer do seu processo espiritual, percebem que tudo se encontra em sua vida íntima. Não é o mundo que se transforma,
O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírito Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento ao seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Efésios no capítulo 15, capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdadeiras transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criança servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar seu próprio mundo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe e experimenta nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Então, no livro, né, de Francisco Cândido Xavier, Responsabilidade, Religião e Destino, Emmanuel vem nos dizer o seguinte, com o título Responsabilidade e Destino. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, estipará do próprio caminho. Em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artifício do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas glamourosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide, beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado em muitas ocasiões, escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com ferro por elemento químico, flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte,
a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras em que o promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos concede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso infeliz ou feliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitórias ou derrotas, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então Deus nos concede meios, nos concede inúmeros talentos, mas o que vamos fazer com eles, isso já é responsabilidade de cada um de nós, né? Se nós vamos usá-lo com amor ou inteligência, ou se nós vamos colocá-lo, né, para fazer as questões do mal. Isso vai depender de cada um, do uso feliz ou do uso infeliz desses talentos que nos foi colocado em nossas mãos, né? Porque vai depender unicamente de cada um de nós, se queremos a vitória ou se vamos permanecer na derrota, se vamos proporcionar a felicidade ou se vamos levar o infortúnio, né? Se vamos buscar a harmonia ou se nós estamos passando por aí deixando apenas os desequilíbrios. Tudo isso vai depender de cada um, o nosso avanço ou o nosso retardamento nos caminhos da evolução, nessa jornada evolutiva. Então, para terminar, Emmanuel vem nos dizer o seguinte, né? Examine, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem verte puro de Deus, enquanto o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão, que criamos ante as leis do destino por conta própria. Então, tudo aquilo que nós fazemos é de responsabilidade nossa, né? Deus nos concede o bem. Agora, quando utilizamos os nossos talentos e as nossas virtudes para realizar as ações do mal, isso também será cobrado e na mesma medida. Então, amanhã nós vamos dar continuidade e nosso tema de amanhã será a crítica. Um beijo para todos, muita luz no caminho de cada um, né? E espero contar com vocês amanhã novamente. Um beijo de luz a cada um de vocês que neste momento pararam para ouvir um pouquinho e para estudar um pouquinho comigo.